Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e no MP Conecta de hoje nós continuamos o nosso bate-papo com a promotora de justiça Lívia Vaz. Continuamos falando sobre racismo religioso. Doutora, nesse contexto que a senhora descreveu muito bem, inclusive se dá o que a senhora chama também de abuso do poder religioso. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco para nossos espectadores, nossos ouvintes, o que vem a ser exatamente esse abuso, porque muitas vezes as pessoas que cometem esse abuso se colocam sob o manto de uma suposta liberdade religiosa. Mas a partir de onde a liberdade se torna abuso? Veja, quando eu falo em abuso do poder religioso, eu lembro muito do conceito também de abuso de poder econômico. Nas eleições, esse tipo de abuso é gravíssimo. A compra de voto, né? Você se usar de um aparato econômico para poder reverter votos para um determinado candidato ou candidata, por exemplo, né? E do mesmo modo, nós temos também a figura do abuso do poder religioso, que é o fato de você se aproveitar, né, de uma instituição, de um segmento religioso, tendo ali um líder religioso, uma líder religiosa, né? Se aproveitar da fé, da crença daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas, para incutir pensamentos, posicionamentos políticos, ideológicos e muitas vezes incutir, inclusive, discurso de ódio contra grupos vulnerabilizados na sociedade. Isso tem acontecido. Eu digo que essa guerra santa, que de santa não tem nada, na verdade é mais uma disputa por poder e por território do que uma disputa religiosa. Não é à toa que nós temos bancadas, né, religiosas. Quando ali, naquele espaço, a função é promover direitos no poder legislativo a partir da criação e execução de legislações, né? E no poder executivo a mesma coisa, que tem a função primordial de executar políticas públicas para promover igualdade, principalmente quando a gente pensa numa democracia. Então, esse abuso do poder religioso ele está presente. E aí eu digo que seria muito importante que líderes religiosos de todas as confissões religiosas, principalmente das evangélicas, neopentecostais em especial, se engajassem num discurso e numa postura de respeito interreligioso. Eu vou lembrar aqui uma fala de Martin Luther King Jr., quando ele diz que o que o preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, os que se colocam mesmo nesse lugar de pessoas boas, antirracistas, né, que não pregam discurso de ódio, que acreditam na igualdade, acreditam no amor ao próximo, devem se manifestar. Então, esses líderes religiosos têm um papel fundamental para desconstruir esse discurso de ódio. Porque é como você disse, todo direito tem limites. Nenhum direito é absoluto, nem a vida, né? Há limites aí, restrições, casos em que você, em legítima defesa, por exemplo, pode tirar a vida de uma outra pessoa. Em tempos de guerra, a Constituição fala também sobre isso. Então, nenhum direito é absoluto. A liberdade de expressão também não é. A liberdade de crença também não é. A liberdade de crença, ela envolve, com certeza, sem nenhuma dúvida, o direito de comunicação em relação à sua confissão religiosa. Então, eu tenho o direito de ter de seguir uma religião que tem como uma de suas bases o proselitismo, que é a busca pela conversão de outras pessoas para a sua religião. Mas isso não quer dizer que eu possa fazer uso do discurso de ódio, que inclusive mata, tem consequências graves, para fazer, né, para acontecer essa conversão. Então, eu digo que o discurso de ódio, ele é um exercício abusivo do direito à liberdade de expressão e, mais especificamente no tema que estamos falando hoje, é um modo, né, abusivo de se exercer também a liberdade de crença. E aí, quando eu concito líderes religiosos, principalmente, a desconstruir, né, esse discurso de ódio, nós estamos mergulhados ainda num mar de ódio, as pessoas muito à vontade para manifestar ódio pelas redes sociais, a internet tem sido um instrumento, infelizmente, desse tipo de manifestação. É preciso dizer, Gabriel, que Deus, eu tenho repetido isso, Deus não está à venda, Deus não é propriedade privada e Deus não é monopólio de nenhuma confissão religiosa, de nenhum segmento religioso. É preciso respeitar todas as religiões, ainda que a verdade daquela religião, daquele segmento religioso, não seja a sua verdade.
essa necessidade de tornar absoluta a sua verdade e única a sua verdade faz com que as pessoas pratiquem violência, discriminação, incitem o ódio em relação a pessoas que não professam a mesma religião. Então, as pessoas que se dizem cristãs, eu não consigo efetivamente compreender esse tipo de postura de discurso, porque... E eu conheço o cristianismo, eu estudei em escola católica, né? Cristo nunca pregou o ódio, Gabriel. Nunca. Se tem um ensinamento que Jesus Cristo deixou, foi o amor ao próximo. Como, então, né, se dizer seguidor dos ensinamentos de Cristo, pregando ódio a outras pessoas, porque essas pessoas são diferentes, ou pensam diferente, ou têm uma fé diferente da sua? Então, é fundamental que a gente realmente olhe para as pessoas como pessoas dignas de igual respeito, dignas dos mesmos direitos que nós temos. Perfeito. Doutora, muitas vezes, nesse tipo de contexto de polarização, de discurso de ódio, de abuso, as pessoas acabam dizendo coisas, publicando, principalmente nas redes sociais, e acham que aquilo não é nada demais. Esse ano que passou, nós tivemos finalmente equiparado ao racismo a injúria racial. É crime também. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco, nós até já falamos sobre esse assunto, mas é sempre bom reforçar, porque às vezes até a própria vítima já é de tal forma estrutural o racismo que a pessoa acha que aquilo não é tão grave, quando é. Então, acho que seria importante a senhora explicar um pouco como é que se dá a injúria e o racismo nesse contexto, às vezes, sutilmente, e como é que a pessoa pode denunciar no MP também. Muito importante sua pergunta, Gabriel. A gente vem evoluindo, né, o entendimento dos tribunais em relação a isso, e agora a legislação já colocou uma segurança maior nesse entendimento que já vinha sendo defendido pelo Supremo Tribunal Federal, que é de que o crime de injúria racial é um crime de racismo. Porque, veja só, qual era a diferença que se colocava na prática, né? Que se dizia, e que ainda vale de certo ponto, que a injúria racial, ela vai ofender a honra subjetiva de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas. O que é isso? Você vai ofender, normalmente com palavras, mas gestos também podem ser veículo, né, de injúria racial, e você ofende a honra daquela pessoa quando ela toma conhecimento daquilo. Quando esse tipo de crime acontece de forma verbal, há uma certa confusão, muitas vezes, com o crime de racismo tipificado no artigo 20, ou havia, pelo menos, da Lei 7.716, que é a lei mesmo que trata dos crimes de racismo. Por quê? Aí que se trazia essa diferença fundamental. Porque se aqui, na injúria racial, eu tinha uma pessoa, a honra de uma pessoa, um grupo de pessoas, que seria ofendido pelo que foi dito em termos racistas, com motivações racistas, aqui a ofensa não se dirigia a uma pessoa, a um grupo determinado de pessoas, mas se dirigia indistintamente para todas as pessoas que compõem uma coletividade. Vou dar um exemplo prático. Se eu chamo uma pessoa de macaco, e olha, isso é muito comum, trabalho na Promotoria de Combate ao Racismo de Salvador há 7 anos, e esse tipo de crime é mais comum do que se imagina. Se eu chamo um homem aqui de macaco, em tese eu estou praticando contra ele um crime de injúria racial, ofendendo a honra subjetiva desse indivíduo. Mas se eu digo assim, isso é coisa de preto, só podia ser coisa dessa gente ruim, como eu já tenho exemplos também na promotoria de casos assim. Ou seja, eu estou atribuindo características negativas a toda uma coletividade de pessoas que são negras indistintamente. Essa era a diferença primordial. E por que essa diferença era importante antes e se torna menos importante hoje? Porque o crime de racismo, pela Constituição Federal, ele é imprescritível e inafiançável. Ou seja, o tempo não vai impedir que o Estado faça a persecução penal e responsabilize criminalmente as pessoas que praticaram o racismo. E também inafiançável no sentido de que, uma vez presa em flagrante essa pessoa, o delegado de polícia não poderia arbitrar uma fiança para que aquela pessoa se visse livre ali e respondesse em liberdade à investigação e o processo. Certo? Então, racismo é imprescritível e inafiançável, dada a censurabilidade constitucional desse tipo de prática. A injúria racial, não. A injúria racial não era considerada imprescritível e inafiançável. Como agora a lei vem dizer, né, confirmando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a injúria racial é um crime de racismo, esse crime agora é imprescritível e inafiançável. Porque a gente, na prática, percebia muito, Gabriel, que as autoridades policiais desclassificavam, digamos assim, né,
tipificavam como injúria racial para ter a possibilidade de oferecer uma fiança. Quando se fosse racismo, não haveria essa possibilidade. Então, hoje não cabe mais essa confusão. Sendo injúria racial ou sendo racismo, né? Sendo uma ofensa que se dirige a uma pessoa identificada ali, ou sendo uma ofensa que se dirige a uma coletividade de maneira indistinta, será, do mesmo modo, imprescritível e inafiançável. É importante dizer que esse tipo de crime é um crime que gera para a autoridade policial a obrigação de instaurar um inquérito policial. Esse é outro problema prático que nós temos, porque muitas vezes a tipificação é equivocada, se coloca como injúria simples, como uma ameaça, mera briga de vizinhos, né? Mera lesão corporal, quando a motivação é racista, e aí vai para o juizado especial criminal, que são aqueles crimes que têm pena máxima de até 2 anos, que tem um procedimento muito mais simples, que muitas vezes você acaba não precisando instruir o processo, buscar as provas, ouvir testemunhas, porque há transação penal ou outras formas de compor esse tipo de crime de menor potencial ofensivo. Os crimes de racismo, agora incluídos nessa classificação, o crime de injúria racial, não podem enfrentar termos circunstanciados, não são crimes que cabem, né, que permitem que a autoridade policial instaure um termo circunstanciado e gere um processo no juizado especial criminal. Precisa ser instaurado um inquérito policial com toda a apuração devida das provas, oitivas de testemunhas, juntadas de áudios que haja, de vídeos, enfim, para que o Ministério Público, com esse material em mãos, possa oferecer a denúncia ou oferecer um acordo de não persecução penal, se for o caso. Então, essas mudanças são bem significativas e demonstram que o Estado brasileiro, de forma a concretizar melhor a Constituição, está, sim, preocupado com a questão racial no Brasil. Perfeito. Doutora, e alguém que se veja vítima de injúria racial, de qualquer espécie de racismo religioso, como é que essa pessoa pode procurar o MP para fazer uma denúncia? Bom, nós temos um instrumento muito importante para essas pessoas, que é o nosso aplicativo Mapa do Racismo e da Intolerância Religiosa, também premiado em 2019 pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que qualquer pessoa com smartphone, baixando o aplicativo, pode fazer uma denúncia de injúria racial, de racismo religioso, intolerância religiosa, por meio do aplicativo. Uma vez feito o registro no aplicativo, vai gerar um procedimento no Ministério Público da Bahia, procedimento este que será encaminhado para o promotor de justiça ou promotora de justiça com atribuição. Então, se for em Salvador, vem para mim, porque é promotoria de justiça especializada em combate ao racismo e intolerância religiosa, mas se for no interior, vai para o promotor ou promotora do interior, que tem a atribuição para solucionar o caso. Então, esse canal é muito importante, porque a pessoa não precisa se deslocar, né? Às vezes não sabe em que setor ir, o aplicativo já direciona para o setor responsável. Mas nós também temos a possibilidade de denúncia pelo nosso canal da internet, nosso site do Ministério Público, e presencial nas unidades do Ministério Público também. Doutora, apenas para encerrarmos, a senhora tem alguma consideração final? A senhora falou mais cedo da importância de que os líderes religiosos de todas as religiões estejam ativos. A senhora teria alguma consideração também nesse sentido de concitar não apenas os líderes, mas a população de uma forma geral a combater essa questão do racismo? Todas as pessoas. É muito importante quando se diz que o racismo não é um problema das pessoas negras. Não foram as pessoas negras que criaram o racismo, mas são as pessoas negras que sofrem com o racismo, né? Então, é muito importante que todas as pessoas se coloquem no lugar e na postura de serem antirracistas, independentemente de serem negras ou não. Você não precisa ser uma pessoa negra para ser antirracista. Mas, para além disso, é importante dizer, Gabriel, que nós precisamos de antirracismo para além do discurso. Tem se tornado um discurso muito bonito, né? Parece que está na moda se dizer antirracista, mas além do discurso, nós precisamos de práticas antirracistas. De que cada um, na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho, realmente mude a postura para que nós possamos ter um país realmente democrático. Ok, doutora, muito obrigado. Conversamos com a promotora de justiça Lívia Vaz. E em comemoração ao Mês da Mulher, semana que vem teremos um programa especial com a promotora de justiça Sara Gama, coordenadora do NEVID. Até lá. Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.